aqui para a gente meditar e eu creio que Deus vai trabalhar conosco nessa palavra. Também creio que a gente vai falar mais, porque nós chegamos num mês muito propício, né, que é um mês de Elu, mas nós não vamos falar, eu não vou estar falando disso, mas é só para lembrar que a gente chegou numa nova estação, e essa nova estação a gente tem que estar atento para aquilo que Deus quer falar. E eu estava meditando numa palavra, e está lá em Amós 9:11, vamos lá? Amós. Ai, gente, vamos orar, eu esqueci desse momento. A Natália é que me lembra, olha que bom. Não, gente, nós vamos orar. Vamos orar, tá vendo como eu estou apressada? Não, vamos parar. Primeiro vamos glorificar Deus, vamos orar ao nosso Deus, porque Ele que é digno de honra, glória e todo louvor. Amém? Então nós vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, mais uma vez, Senhor, de estar na tua presença, de, Senhor, poder compartilhar, Senhor, com meus irmãos a tua palavra, que o Espírito Santo tenha liberdade, que toda essa palavra ela venha fluir, ela não fique apenas no falar, mas ela esteja penetrando no nosso coração, na terra do nosso coração, que seja uma terra afofada, uma terra preparada, para que essa palavra ela caia como boa semente e que ela dê muitos e muitos frutos. Pai, nós te amamos, Senhor, e somos gratos pelo teu maravilhoso amor sobre a nossa vida, pelo aquilo que o Senhor fez, pelo aquilo que o Senhor fará, continua fazendo. Muito obrigado que o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos livrado Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que o mundo tem experimentado e o Senhor tem nos guardado. E eu te clamo, Senhor, por todos aqueles que precisam, Senhor, agora, Senhor, da tua mão poderosa, de um milagre, de uma cura, de uma restauração. Visita, Senhor, cada um, Senhor, sabe, Senhor, daquilo que necessita, de pessoas que necessitam, e eu te clamo, Senhor, entra com a tua provisão nessa noite. E assim nós oramos, nos alegramos de estarmos juntos, nos alegramos de estar na tua presença, Pai, e muito obrigado, nós te amamos. Amém? Amém, queridos, tá certo, né? Olha lá, fui falar coração para todo mundo aí. Não. E olha, a palavra ainda é uma palavra que vai falar muito disso, né? Então a gente vai chegar lá. Vamos lá em Amós? Em Amós tá aí, né, pro meio aí da Bíblia, para achar aí, mas depois vocês podem acompanhar. Amós 9, o versículo é 11, é um versículo bem conhecido, mas eu me deparei com ele e logo pela manhã o Senhor acabou, né, ministrando no meu coração, então eu realmente confirmei que essa seria a palavra. Tá? Então ela está lá falando o seguinte: eis portanto que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo o erguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Amém? Que palavra gloriosa, né? A gente podia se deter muito nela para alcançar aquilo que Deus quer falar conosco. Ele diz que ele vai restaurar a tenda, o tabernáculo caído de Davi. A minha versão fala tenda, mas outras falam tabernáculo, né? Consertarei, essa palavra é tremenda, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo erguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, né? E nós sabemos que essa restauração é profética, né? Que nós sabemos que tudo isso aqui já se estabeleceu, com o próprio, é uma representação do próprio Jesus, né? Mas algo que estava me chamando a atenção quando eu estava lendo, e eu quero compartilhar e também levar isso no coração de vocês, é que por que ele diz, né? Por que o Senhor diz
que ele vai restaurar a tenda caída de Davi, né? Como ele vai restaurar? Por que ele está falando isso, né? E ele ainda fala no final, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Então, esse tabernáculo de Davi, ele foi exuberante, como diz o Senhor, né? Ele foi um tabernáculo que agradou o coração de Deus. E isso a gente tem que perceber, né? A gente sabe que Jesus, ele é o cumprimento dessa promessa, né? Dessa promessa profética. Mas para que eu possa entender isso, eu preciso entender do tabernáculo de Davi. Nós vamos passar em ver algumas passagens que falam sobre esse tabernáculo dele, né? Então eu queria que a gente tem que ter um pano de fundo, a gente tem que arrumar um pouquinho a história para a gente continuar, para a gente poder compartilhar isso aqui. Mas não esqueça, ele está dizendo, portanto naquele dia eu restaurarei, né? E consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo o erguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Porque os homens se ergueram, mas ele agora está dizendo que ele mesmo, né, ergueu esse tabernáculo. E a gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época de Davi, como estava a nação, qual era o período que estava ocorrendo isso, né? Então está lá em 2 Samuel, do 7, capítulo 7, e o versículo 1 ao 10. Olha lá. A promessa, diz a minha versão, a promessa de Deus a Davi. A promessa de Deus a Davi. Ele diz assim, o rei Davi morava tranquilamente. Eu achei boa a minha versão. Ela fala isso. O rei Davi morava tranquilamente em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então, Davi já estava, né, no exercício do rei, ele estava ali cumprindo todos os protocolos, estava vivendo um tempo de tranquilidade, né? Então, certo dia, olha que coisa linda, ele comentou com o profeta Natã: vê, eu estou habitando numa casa grande, de fino cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Essa aqui, gente, para a gente também tá lembrando que houve essa transição da tenda, né, do tabernáculo. Sai de cena o tabernáculo de Moisés, que vocês já devem ter visto, né, estudado, lido sobre o tabernáculo, mas Davi, ele vem agora e lembra que a arca, olha, eu estou habitando numa casa grande, né, eu estou tranquilo aqui, mas essa arca, ela está permanecendo lá. Então, essa arca, eles tinham, né, como algo muito precioso, e ele se lembra desse momento, ao que Natã responde para ele, ao rei: vai e faz o que o teu coração manda, porquanto Yahvé é contigo. E Deus estava andando com Davi o tempo todo, e Natã, então ele fala isso, porquanto Yahvé é contigo. Contudo, nessa mesma noite, a palavra de Yahvé veio a Natã nesses termos. E olha o que Deus falou para Natã, o profeta, porque era assim que se estabelecia naqueles dias, se falava ao profeta, né? E o profeta então falou com o rei, né? E ele disse assim: vai dizer ao meu servo Davi, eu estou no versículo 5. Assim diz Yahvé o Senhor: construirás tu uma casa em que eu venha habitar? E casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os filhos de Israel e até hoje, mas andei nos acampamentos peregrinos, debaixo de uma tenda simples e um abrigo, porque era assim que o tabernáculo se movia, o tabernáculo de Moisés. Durante todo o tempo andei com os filhos de Israel. Porventura dize a um só dos juízes de Israel que eu tinha instituído como pastor do meu povo Israel? Porque não edificas para mim uma casa de cedro? Eis que dirás ao meu servo Davi. Continua
Deus falando com o profeta. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Senhor Sabaote, Senhor dos Exércitos. Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava ovelhas, para seres chefe do meu povo de Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti, e te darei um grande nome, como o nome de grande terra, e prepararei um lugar para o meu povo Israel, e eu estabelecerei lá, para que desfrute do meu próprio lar, e não mais tenha que andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo, como fizeram no início. Então houve o quê? Uma palavra do próprio Deus através de um coração de Davi. Ele disse que ele estava numa casa confortável, né, uma casa boa, mas a arca de Deus permanecia numa simples tenda. Então ele morava num palácio e agora ele lembrou e ele falou: como pode ser isso, né? E esse é um pano de fundo, porque nós precisamos entender que Deus está falando conosco sobre esse tabernáculo de Davi. E ele se deu como? E ele foi entrando ali, né, na nação de Israel, para que se estabelecesse algo muito especial. Lá no versículo 16, olha o que ele fala. Nesse mesmo capítulo, versículo 16, a tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o seu trono se estabelecerá para a eternidade. Porque Deus é um Deus de promessa, e ele fez essa promessa. Ele diz: olha, Davi, não é você que vai construir um templo para mim, é o seu filho, né, que foi Salomão. Mas tudo bem, eu aceito o seu tabernáculo, né? A simplicidade do jeito que vai ser feito, mas o templo não é você. Mas de qualquer maneira, Deus deu a ele, ao coração de Davi, porque Davi, ele amava Deus. Então ele tinha esse coração, e ele olha ali e ele recebe essa promessa que o trono dele se estabeleceria pela eternidade, né? Nós sabemos disso, que Jesus veio dessa linhagem também. Então Natã comunicou a Davi toda a profecia, né? E no versículo 25, olha o que ele fala. Agora, portanto, o Senhor Deus confirma para a eternidade a palavra que afirmaste sobre o teu servo e da sua família, e faz tudo como tem dito, para que o teu nome seja louvado e adorado para sempre. E se declare, Yahvé, o Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel, e a descendência do seu servo Davi será mantida firme diante da tua presença. Então há uma palavra do próprio Davi também, ao receber essas palavras proféticas, da alegria. Ele diz, né, que ele quer esse lugar para que todo o povo pudesse adorar. Agora não existia só um grupo, ele queria, né, que todo o povo se lembrasse dos feitos de Deus, e esse tabernáculo passa a ser, né, construído para trazer a arca. Nós não vamos entrar em detalhes sobre a arca, sobre o tabernáculo, porque o foco que nós estamos falando aqui é sobre essa questão. Porque Deus diz que vai restaurar esse tabernáculo? Como Deus falou que esse tabernáculo era importante? E nós precisamos entender o que Deus está falando conosco, como Ele está nos mostrando essa realidade daquilo que Ele programou, porque nós precisamos, né, amadurecer, nós precisamos entender e nós precisamos ser esse adorador que Davi foi. Olha, ele ali, ele se declara de uma maneira a Deus que é maravilhoso, ele não deixa de nada acontecer. Nesses tempos que Davi ele estava reinando, que ele resolve, faz esse tabernáculo e ele traz a arca, olha as coisas que aconteceram na nação de Israel por 40 anos. Houve unidade entre as 12 tribos. A gente que está estudando com a pastora Dudu, a gente vimos lá, aprendemos Reino do Norte, Reino do Sul, as tribos. Então houve unidade,
uma só visão e uma só linguagem entre eles. Eles estavam nesse tempo de unidade. Foi um período único para a nação, muita prosperidade, aceleração financeira para esse povo. E houve o quê? Uma abertura de uma escola profética ali neste tempo. Uma escola de adoração. E sabe como Davi fez, queridos? Por isso, Deus se deleitou naquilo que Davi fez. Ele fez um turno, uma escola profética, vamos dizer assim, aprendendo com o profeta, né, que era Samuel, ele ali aprendendo com ele também, ele dizendo as orações seriam 24 horas. A adoração, 24 horas, durante 7 dias. De 6 em 6 horas, uma equipe de ministros de louvores revezavam e o povo continuava fluindo nessa expressão de louvor e de adoração. É onde o Espírito de Deus se move. Havia uma alegria, havia um tempo que as pessoas iam até ali para adorar, para clamar a Deus, para invocar o nome do Senhor, e era uma adoração 24 horas. Foi ensinado aos adoradores a ter intimidade, a ter íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eles estavam aprendendo que todos os dias, toda hora, não era só um período, não era só eles indo lá, fazendo todo aquele que era feito no tabernáculo de Moisés, não. Agora eles estavam numa nova estação, eles agora estavam entrando num período profético, como Davi gostava de dança. Davi era animado, porque ele mesmo dançou quando ele viu a arca. A sua esposa, vocês sabem aquela história, ela ri, na verdade, ela repreende Davi, por isso ela se torna estéril, mas vê a alegria de um rei fazer isso, um rei. Então, a gente sabe o significado profético de tudo isso, porque ele se humilhou diante de Deus. Ele fez com que aquele lugar fosse mais alto do que o palácio dele. Então, ele saiu do lugar que ele habitava para o quê? Adorar, para habitar, para estar ali diante do povo. É a mesma coisa de Jesus. Ele deixou o seu lugar de honra, de glória, para o quê? Habitar no meio do povo de Deus. Isso é adoração. Nós hoje temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque nós sabemos que o Espírito Santo se move quando nós permitimos que ele tenha acesso naquilo que nós podemos estar ativando o nosso espírito, para com o Espírito alinhar esse tempo profético junto com o Senhor. E ele busca isso. Então, essa aliança, esse período que estava acontecendo ali, era um período muito, muito importante, né? 1 Crônicas, nós vamos até estudar essa semana, nós vamos chegar lá, mas não vou ir a fundo, a gente só vai ver um pedacinho aqui. 1 Crônicas 16, no versículo 7, ele diz, ali é um salmo de gratidão de Davi, que aconteceu naqueles dias, pela primeira vez que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem Yahvé e ao Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Então ele estabelece Asaf como o mestre, o que estava ali, né, adorando, o levita daquele lugar. E nós podemos ler isso aqui, esse capítulo 16 de Crônicas, como ele vai dizendo no 8, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos. Davi, além de um adorador, ele era um poeta, né? Ele amava Deus, ele escreve esses salmos, ele escreve toda essa adoração a Deus do coração, glorifica o seu santo nome, exulte o coração do que buscam o Senhor. Então Davi, ele restaura aquele tempo perdido, né, do tabernáculo lá esquecido, todo mundo só ia algumas vezes para fazer aqueles rituais de perdão, mas Davi estava trazendo
para a nação, de volta à adoração. Olhar para Deus e dizer, Ele é o meu Deus. Olhar para Ele e não só usá-lo, né, de uma forma que Ele teria que resolver as questões, que estava ali, nós vamos lá cumprir o propósito, vamos lá fazer o dia da expiação, vamos lá levar isso para o pecado. Não, agora era adoração. E Davi estabelece um lugar de 24 horas. Uma equipe de 6 em 6 horas adorando ao Senhor. No 23 ele diz, erguei ao Eterno um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor e bendizei seu nome, dia após dia, e anunciai a sua salvação. E é isso, queridos, esse mover do Espírito, esse tempo precioso que Ele está dizendo que Ele vai restaurar, foi com a chegada do próprio Cristo que hoje Ele habita em nós. Então hoje nós podemos estar o quê? Em comunhão constante e devemos, porque nós sabemos que nós somos o templo do Espírito. Hoje não existe. Claro que existe a igreja, existe o corpo, nós vamos falar um pouquinho disso, mas somos nós, é em nós, é através de nós, né? E essa presença de Deus, ela era tão forte na vida de Davi, do reconhecimento, que ele, lá atrás, quando Deus falou para ele que ele não ia construir o templo, e ele tinha todos os recursos para construir. É muito interessante isso. Ele tinha todos os recursos para construir. Algo magnífico. Mas Deus disse, não é você, é o seu filho, né? Salomão vai construir esse templo. Então, o que Davi fez? Ele começou a entregar as suas ofertas. Ofertas de gratidão também são ofertas de louvores, né? Mas nós também temos que entender o princípio da honra, o princípio que Davi não ia usufruir ali, ele não estaria, né, fazendo aquilo, estaria deixando para o seu filho, mas ele abriu mão, né, dos recursos que a terra perece, que o mundo, quando você vai e deixa, né, não ajunteis, né, como diz, não ajunteis tesouros aqui na terra. Então Davi, ele não juntou esse tesouro porque ele deu todo o que ele tinha na casa para a casa do Senhor, para construir essa casa através do seu filho Salomão. Mas ele diz, né, que ele veio na adoração, nesse templo, nesse tabernáculo, que era um tabernáculo simples, era um tabernáculo que estava ali com a arca. Ele consegue tirar a arca, nós vamos passar por isso no estudo, né? Já passamos algum em Samuel, mas nós vamos lá para frente, vamos rever alguns detalhes daqui. Mas hoje, o tabernáculo de Davi, ele foi um modelo correto para nós, um modelo correto para nós, para que nós possamos, porque foi o próprio Deus, né, que estabelece, que fala sobre isso. Então, nós precisamos invocar a presença de Deus 24 horas, né? Ele é o nosso companheiro constante. Então, o que Deus ele faz com a igreja? Esse movimento, esse mesmo movimento que existia naquele tempo, na figura de um tabernáculo, hoje ele fala com a igreja, que é a casa espiritual de Deus, né? Para que ele possa se mover através da sua igreja. Então hoje nós temos um papel muito importante, como filhos do Deus Altíssimo, como filhos de Deus, né? Ele diz que o Senhor é magnífico, nossas palavras de louvores, o nosso posicionamento, né? A nossa retidão, aquilo que nós temos de mais precioso. Primeira coisa que nós vemos, que Davi, ele amava a Deus em primeiro lugar. E a palavra nos diz, amai ao Senhor em primeiro lugar. Então esse era um coração que ele tinha e que Deus via nele isso. Primeira Crônicas 22, capítulo 22, versículo 14. Eu vou ler aqui que já está separado. Ele diz assim, eis que na minha aflição preparei para
a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro. Por que na minha aflição? Porque ele estava preocupado, né, em deixar algo, né, maravilhoso. Então ele separou, ele preparou 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, cobre, ferro que não se podia pesar, porque eram em abundância. Madeira, pedras preciosas, né? E ele, obreiros em grande números, cortadores, artífices e em obra de pedra, né, em madeira, e toda a sorte de peritos também ele levantou, né? Levanta-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Ele estava ali dizendo para o filho dele, Salomão, nessa transição, né, desse tempo que quem ia construir era Salomão. Mas vê que tudo ele separou, tudo ele deixou. Era o coração dele, um lugar, ele estava preocupado era com isso, ele não estava preocupado com o reino, com a glória, ele estava preocupado com Deus, com a glória de Deus. Ele sabia, né, quem era, quem o livrou das mãos do inimigo. Então Davi, ele entendia, né, sobre tudo isso. E lá em Atos 15 também, do 14 ao 19, Simão, né, Pedro, relatou como Deus visitou os gentios, porque foi através disso que teve a oportunidade, não só daquele povo que só eram os judeus, a entrar ali naquele tabernáculo. Olha o que ele diz no Atos 15, 14 e 19. Para tornar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram em palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas. Tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas essas coisas e que faz todas essas coisas. Então veja bem, ele diz que vai o que? Levantar as ruínas, tornar a edificar. E nós precisamos nos posicionarmos constantemente para que nós sejamos essa imagem, né, do tabernáculo, da casa de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, para glorificar o nosso Deus. Há um posicionamento que nós precisamos ter. Muitas vezes, essa semana eu estava conversando até com uma pessoa, não sei se ela está aí me ouvindo, mas enfim, a gente estava conversando e falando, e a gente estava comentando alguns escândalos, né, no meio da igreja, não só do evangélico, mas de toda a igreja. E que fala do nome de Deus, e a gente fica pensando, às vezes, nesses escândalos, que, né, tropeçam muitos, né, é pedra de tropeço, mas o que a gente tem que entender, que isso não é novidade e não vai parar, né, infelizmente. Mas nós temos uma responsabilidade individual, nós temos essa responsabilidade, porque se a gente ama o nosso Deus, a nossa responsabilidade é muito grande com aquilo que nós fazemos, o nosso caráter, o nosso jeito de estar, né, no meio das pessoas, como nós vamos glorificar o Deus. Não é com louvor, eu pelo menos não sei louvar nada. Olha, se não tiver eu não sei, eu não lembro o nome das letras, só quando tem letra que eu fico acompanhando. Alguma outra eu sei. Então, não ia dar certo, né? Mas como que a gente tem que glorificar Deus? É na nossa postura, naquilo que nós falamos. Quando nós abrimos a nossa boca, com certeza é algo de adoração, algo que a gente possa falar, que as pessoas têm prazer em estar conosco para ouvir uma boa palavra, né? Você tem assuntos, você sabe levar uma palavra amiga, você sabe cuidar das pessoas. Por quê? Porque há um espírito dentro de você, né? Um adorador, né? Aquilo que nós precisamos ter dentro de nós, para não ser igual ele está falando. Ele vai reedificar o tabernáculo, está caído, vai levantar das suas ruínas e edificá-lo novamente.
Então, para que os homens busquem ao Senhor, porque muitas vezes há vergonha nas atitudes e não querem nem conhecer o nosso Deus. Mas isso não era o que Davi estava ali mostrando. Ele estava, né, tipificando ali a Cristo, esse tabernáculo, né, esse verdadeiro adorador, aquilo que viria. Nós podemos olhar para isso, sim, mas nós estamos buscando hoje meditar nessa palavra e olhar como nós podemos fazer parte disso, né, como igreja, né, para que a gente possa alcançar. Porque o tabernáculo de Moisés, ele representou a velha aliança, ficou para trás, nunca mais se ouviu, ele sumiu. Foi essa transição, esse tempo que um passou e o outro estava surgindo, né? Depois vem o templo de Salomão, outra época, outro tempo, né? E ele está dizendo, mas olha ele, Deus mesmo lembra que é o tabernáculo de Davi. É o tabernáculo de Davi, porque ele poderia falar tabernáculo de Moisés, ele poderia falar do templo de Salomão, mas o Senhor, ele usa como instrumento aqui o tabernáculo de Davi. Então nós precisamos entender o que acontecia de tão especial ali, né? O tabernáculo de Davi, ele já falava da nova aliança, da aliança baseada na fé e na graça através de Jesus. Ele já falava sobre isso. Era isso que estava ali, o tempo todo demonstrado através desse tabernáculo de adoração. Então, quando nós entendemos hoje o papel da igreja, a igreja no Novo Testamento, como começou ali em Atos está falando, né? A igreja do primeiro século, esse tempo, né, que Deus tratou a igreja para que ela não se perca. Porque através do tempo a igreja perde a sua essência muitas vezes. Perde a sua função, mas ele diz que ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar o tabernáculo reerguido, ele vem buscar, né? A sua igreja, ela precisa estar pronta, ela precisa estar preparada, e nós precisamos, nesses dias tão difíceis, né, nesses dias de, às vezes, para muitos, de angústia, de dor, de perdas, enfim, de tantas situações, o nosso papel. Aí em Recife está sendo feito um trabalho lindo na comunidade, né? A comunidade, agora eu esqueci o nome da comunidade, mas que a Ingrid está indo, né, nessa comunidade, mas daqui a pouco eu vou descobrir qual é o nome da comunidade aí, Ingrid, né? Então essa comunidade é um trabalho lindo e é isso que nós precisamos fazer algo, cooperar, estarmos olhando, nós primeiros olhando para a nossa casa, não é verdade? Então, nós temos que ter isso, esse tempo, porque é isso que Deus está mostrando para nós, que nós precisamos ser igreja, nós precisamos sair desse lugar fechado, parado, para lá fora continuarmos a ser igreja. Porque uma coisa é você cultuar, você ir lá celebrar, outra coisa é você ser igreja todo instante, um adorador, 24 horas, como Davi falou, que ele queria um templo, um lugar, uma tenda que fizesse isso. E Deus amou Davi e o seu tabernáculo. Está lá no Salmo 51, porque Davi foi um homem que se arrependeu. E ele adorou, é a fazendinha. Eu agora lembrei, é a fazendinha, né? É a fazendinha, agora eu lembrei. E vai ser um trabalho lindo, e tem vários por aí, claro, mas nós estamos olhando para a nossa casa, para quem a gente conhece, né? E isso é o coração de Deus, o verdadeiro adorador, aquele que se importa, aquele que vai, né? Uns não podem estar lá, mas pode de alguma forma estar orando, estar intercedendo, se puder estar contribuindo. Então, enfim, né? Nós podemos olhar para essas situações.
olhar quem está do nosso lado precisando. Mas Davi, Deus amou Davi, o seu tabernáculo, porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele era aquele homem que ele expôs, porque na palavra de Deus conta tudo sobre Davi, mas também conta a restauração, né? Conta o tempo deste homem que ele ministrava constantemente, e isso fez ter dele uma intimidade constante com Deus, né? Veio a provisão, porque o tempo do reinado de Davi foi muito próspero. Você vê, depois o seu filho Salomão foi um dos homens mais ricos, eu acho que o rei mais rico do mundo, né? O rei mais rico. Então, havia uma prosperidade muito grande, né? Davi, ele se preocupou em levantar a Deus a adoração contínua, e por 40 anos assim ele fez. E Deus lhe concedeu vitória. E Davi também amava a esse Deus, como eu já disse, né? Ele amava a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Ele ensinou o povo a adorar. Ele foi humilde diante de Deus. Ele o tempo todo, ele estava ali na casa do Senhor, né? Adorando. E no Salmo 63, ele fala: ó Eterno, Tu és o meu Deus, a Ti eu busco dia e noite, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida e exausta e sem água. O tempo todo ele fala sobre esse Deus. Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário para me embeber do teu poder e da tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o teu amor leal, misericordioso. Por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei meus braços, invocando o teu nome. Por isso que a gente vê muito, né? As pessoas invocando o nome do Senhor, levantando as mãos, e tem uns que não fazem nada aí, parado. Mas o Senhor, ele é alegria. Davi dançou, ele ficava alegre, ele pulava, né? Nós temos que, já viu, às vezes você conhece uma pessoa que fala de Deus, mas parece que ela está morrendo, parece que ela está, meu Deus, ó vida, ó azar, que é isso? Você vai querer conhecer esse Deus? Não, nós temos que ser, claro, tem momentos que a gente não está muito animado, mas, gente, o nosso espírito é alegre, ele tem que estar em movimento, ele tem que estar com alegria, ele vai erguer as mãos, ele vai adorar o Senhor, né? Porque tem sido o meu socorro, e à sombra das suas asas eu canto louvores de alegria. Ó, tá vendo? Olha quanta coisa, minha alma a ti se une, e a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram me destruir serão lançados fora, ele está dizendo, né? Mas esse era Davi, esse adorador, esse homem que ele buscava a Deus, que ele sabia como fazer. E ele nos ensina e dá uma lição. Por isso que o profeta fala, né? E lá em Atos, a própria igreja lembra desse fato. Em Atos 15, a própria igreja lembra. E hoje somos nós. Hoje quem anda por aí somos nós. Hoje que nós temos Cristo, nós temos a luz de Cristo brilhando. Hoje nós somos o sal da terra, então somos nós que vamos demonstrar. Por isso que o Senhor diz que vai reguer, porque estava parado. Então a gente não pode ser um povo parado, um povo desanimado. Nós temos que ter fé, nós temos que ter força para esse tempo, crer que vai passar, e está passando, em nome de Jesus, vai passar. Cremos que dias melhores virão. Virão tempos difíceis? Virão. Mas o Senhor socorreu a toda vez que Davi precisou, né? Todas as vezes ele precisou. Olha, em meu leito, durante a noite de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade. Ele meditava. Ele fazia vigília, ele orava, ele pegava a palavra, ele ouvia louvor o tempo todo,
porque podia ir lá para o tabernáculo, era louvor 24 horas. Aquilo trazia uma paz, uma unidade. Nós precisamos estar atento ao mover do Espírito. Nós precisamos estar atento ao que o Senhor quer falar com a sua igreja nesse tempo. Como vai ser daqui para frente? Vamos ser os mesmos ou vamos avançar? Vamos ir de forma muito melhor, porque nós tivemos tempo para aprender, nós estamos tendo tempo, né? Eu digo, claro, que nós temos os afazeres, eu não estou falando de um tempo que agora não fazemos nada, estamos de quarentena, não é isso. Estou querendo dizer que nós temos um tempo para estar cronometrando o nosso dia, fazendo uma tabelinha aí. Natália ensina aí, às vezes, fazer uma tabelinha, né, para fazer o tempo, como é, o que você vai fazer, como é o nome disso que a gente faz? É um planner, é um planner. Pronto, o planner tem que ser moderna também, a gente vai ficando moderna, vai falando, né? Um planner para as atividades. Então isso, o quê? O tempo todo, o Senhor em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar, o Senhor em primeiro lugar. E Ele vai nos ajudar. Então, queridos, que nós lembremos dessa palavra, né? Davi, ele conseguiu trazer o céu na terra. Por quê? Porque ali ele adorava o tempo todo, no céu a adoração, né? Um clamor genuíno. Então, que essa palavra, ela traga frutos para nós, que nós possamos lembrar da palavra do profeta, daquilo que ele nos ensina, o que o próprio Deus fala. Só teve um jeito de erguer esse tabernáculo, através de Jesus, não teve outro jeito. Na cruz, Jesus venceu, né? Tudo que aconteceu aqui, né, remete e vai remeter a Cristo. Com certeza. E hoje nós estamos aqui porque homens e mulheres venceram esse tempo, continuaram e perseveraram. E eu creio, né, que se você parou aí, sabe, para a gente ouvir, para a gente estar junto, eu vou mandar coração. Olha lá, vou mandar coração, porque aí quem mandou também, aí eu vou coração, que aí nós estamos repartindo o nosso tempo junto, né, o nosso tempo de amor juntos. Então, isso tem que ser o papel da igreja hoje, amém? Que cada um procure do Senhor essa adoração, procure do Senhor essa palavra, esse tempo exuberante, porque o Senhor diz para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Tão exuberante. E nós devemos ser esses filhos exuberantes, nós devemos ser a igreja exuberante, nós devemos ter isso em nós, na nossa mente, no nosso coração. Amém? Que cada um tenha uma semana de paz, uma semana agradável, uma semana de vitória, uma semana que alegre o coração de vocês. Amém? Então nós hoje vamos nos despedir, mandar beijo aí para todo mundo. E semana que vem a gente está junto novamente. Força cada um, né? Amanhã tem o culto, às 9h30. Nós vamos também estar juntos, né? Se Deus quiser. E vamos estar aí, cooperando também, de alguma forma, com os projetos que estão sendo levantados. Esse é o papel da igreja. Amém? Que cada um se sinta abraçado, beijado. Muitos coraçõezinhos para vocês. Amém? Um beijo, queridos. Ficam com Deus. Que Deus abençoe.